Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise aqui do Bitcoin e altcoins do meu canal. Então olha só, vou começar hoje falando sobre essas duas altcoins que foram solicitadas nos últimos vídeos. Lembrando que eu vou sempre olhar os comentários de vocês e trazer aqui uma análise das moedas solicitadas. Obviamente que eu não consigo trazer todas as moedas num vídeo só, então eu vou distribuindo aí, né, de acordo com o momento que eu julgar interessante para falar sobre cada uma delas. Então hoje vamos falar sobre NTX, a Nunet, um ativo que tem aí pouco histórico gráfico, na minha visão, apesar de já estar sendo negociado aqui desde 2022, não está em uma corretora relevante do tipo a corretora Binance, então por isso já me chama a atenção aí o fato de ser necessário ter um pouco de cautela. Bom, a Nunet tem essa região aqui que ela ainda precisa superar para destravar, né, uma grande lateralização de longo prazo, é um ativo que ainda precisa se mostrar. Ela foi lançada na Binance, depois despencou, renovou sua mínima, aí retestou o nível do lançamento, não conseguiu superar, ficou nesse contexto, testando esse nível algumas vezes, voltou em dezembro do ano passado aqui, não superou, e agora aponta para vir nesse nível. O lado positivo é que todas as vezes que ela atingiu essa região de resistência, ela voltou a corrigir, e nessa última vez, ela deixou um fundo ascendente, né, que é um fundo mais alto do que o fundo anterior, né, o que é muito positivo. Então, a gente tem aqui o início de uma estrutura de alta. O que ela precisa fazer? Um pivô nesse nível para destravar um movimento mais forte, que quando olhamos para o gráfico intradiário, ela já tem aí um potencial um pouco mais interessante. Por quê? Porque ela fez uma retração nos últimos dias, encontrou suportes, deixa também um fundo ascendente, né, no gráfico intradiário, já 3 fundos, então é possível visualizar no gráfico diário uma tendência de alta sendo formada, e isso pode ser o catalisador justamente para levar o preço lá nessas linhas rosas, né? A gente pode projetar isso daqui, porque isso foi uma retração, a gente pode utilizar uma extensão para projetar. Aí veja só que o primeiro nível ele está entre 0,68 e 100% de extensão, e o segundo nível que eu marquei com a linha rosa está na região do 1,68 de extensão. Então, esse é uma excelente oportunidade para quem quer se posicionar nesse ativo, uma potencial valorização entre 40% a 92%, com stop, né, relativamente barato, comparado com a expectativa do alvo, um stop aí de 11%. Então, pode estar dando uma excelente oportunidade para quem quiser se posicionar. Lembrando que esse é um ativo de baixa liquidez, um ativo que não está nas principais corretoras. Nexo também foi uma das moedas solicitadas. Esse ativo foi lançado, fez um forte pavio no seu lançamento, veja só, subindo 138%, depois despencou 89%, e desde então ficou na sua tendência de baixa. Se a gente considerar essa movimentação aqui, ela está caminhando agora para o ponto, né, de retração de Fibo, e a gente pode marcar esses dois níveis como potenciais alvos com a continuação dessa tendência de alta que foi formada em outubro de 2023 para cá. Só que agora ela está esticada graficamente, mais próximo dos alvos do que do nível de suporte, pelo menos do primeiro alvo, né? Então, para quem deseja posições compradoras em Nexo, eu sugiro aguardar por retrações, reteste na estrutura de alta, reteste nas médias, o que tende a ser também, né, uma retração de Fibo, levando em consideração esse movimento, né, a gente pode adicionar uma terceira região aqui nesse nível do $1, tá? Então o ativo está esticado graficamente, pode retrair, assim como ele subiu muito em um contexto de alta, pode subir muito no contexto de retração, né? Aí eu vou marcar um quarto nível de suporte e vou marcar aqui um ponto gatilho para a gente ter uma confirmação de uma correção mais acentuada. Então a gente tem um suporte de curto prazo e eu vou deixar esses outros níveis marcados com as linhas brancas, que são suportes também de curto a médio prazo, porém suportes mais relevantes, onde você poderia deixar ali ordens maiores, ou seja, quer se posicionar? Se posiciona um pouco nesse primeiro nível, e aí se ele não segurar aqui, você pode pensar em estopar ou, né, ficar posicionado e recomprar lá embaixo nas linhas brancas, tá? Então o Nexo aí um pouco mais interessante, mas ainda é necessário aguardar por correções para um viés mais estratégico. Então agora vamos falar sobre o Bitcoin. O Bitcoin que continua sambando nessa região dos $61 mil. Ontem, veja só aqui no gráfico
no intradiário vai ficar melhor. Ontem no gráfico intradiário, o Bitcoin veio testar o ponto gatilho e o suporte que eu marquei para vocês, ó, suporte do 61, né? Encontrou aqui o ponto gatilho, ficou andando de lado, não fez confirmação de rompimento, e aí volta a subir um pouco mais hoje, né? Então, nosso gatilho servindo aí como referência, né? Para a sinalização para a gente, né? Na verdade, quando vai haver uma correção do Bitcoin mais acentuada até os suportes que eu vou ajustar, né? Na análise de hoje. Então, o Bitcoin protegeu aqui, quem se posicionou está aí com um lucro levemente positivo. E ainda tem chance do Bitcoin lá em cima no 64, que são os alvos que eu marquei para vocês. O ponto é que o Bitcoin continua fraquejando por aqui. Então, o meu viés da gente poder ter uma correção ainda segue válido, só ainda precisa dessa confirmação. Tal confirmação que ainda não aconteceu. Então, enquanto não acontecer essa confirmação, a gente continua aguardando, né, olhando a favor da tendência, que nesse caso vai ser a continuação do movimento de alta, perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ajustar o suporte de curto prazo do Bitcoin. O próximo nível de suporte, né, está ali na região dos $61.500. Posteriormente, tem suporte lá nos 57, né? Na verdade, esse nível agora subiu um pouquinho mais, 57.500 aproximadamente, ok? E aí eu quero comentar hoje, em especial, esse fechamento semanal, né? Porque daqui até o domingo nós temos aí menos volatilidade. O Bitcoin atualmente caminhando para um fechamento semanal com uma alta de 19,5%, que é extremamente positivo. Então, obviamente, nós temos um fechamento semanal muito positivo para o Bitcoin, né? A gente ainda poderia estar vendo, né, um fechamento semanal com o Bitcoin fazendo mais uma movimentação de alta aqui, tá? Não duvidaria isso do Bitcoin. O Bitcoin está fechando a semana rompendo a sua máxima. Para isso, ele só precisa subir 12%, né? Então, esse final de semana, devido a um menor interesse e liquidez, isso pode ser um catalisador para o Bitcoin dar essa furada aí até o gráfico semanal. De qualquer forma, ele indo lá na sua máxima ou não até o fechamento da semana, nós temos aí um fechamento semanal para o BTC muito positivo e a sinalização de que, no máximo, na próxima semana, algo do tipo, enquanto não acontecer essa confirmação do gatilho, né, de uma correção mais forte, de que é maior provável, de maior probabilidade que o Bitcoin renove a sua máxima a qualquer momento, né, pelo menos atinja, podendo até renovar a sua máxima. Isso poderia estar se concretizando na próxima semana, com o fechamento como está agora. Qual que seria o viés negativo, né, que acho que é o ponto principal aqui, da gente enfatizar, que é, vamos supor que daqui até o fechamento o Bitcoin cai abaixo desses $61.000 e ele volte aqui, ó, nesse suporte que eu marquei para vocês, até o fechamento da semana, 57.500. O que vai ter acontecido? A gente vai ter tido um fechamento com uma grande formação de pavio, ou seja, metade desse candle aqui, 19%, vai ser pavio e metade candle cheio. Algo muito parecido com esse aqui, ó, do dia 8 de janeiro, né? Isso vai sinalizar para a gente uma aversão a risco. Aqui, por exemplo, ó, lá na antiga máxima. E aí, com isso, a gente pode ter depois uma queda mais forte até a média de 9 semanas, até a média de 21 semanas, ok? Então, esse seria o viés negativo para o curto prazo, porque afinal seria uma excelente oportunidade para a gente se posicionar, não é mesmo? Mas, pensando na questão do Bitcoin atingir a sua máxima histórica em breve, esse seria um contexto onde que isso não aconteceria tão no curto prazo assim, caso o Bitcoin devolvesse boa parte dessa alta e fechasse a semana ali perto dos $57.000. A gente teria uma semana e um fechamento semanal com um pavio muito grande, sinalizando uma rejeição. Perfeito. Mas pretendo manter vocês atualizados aí também no final de semana com análise. Então, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e comentar aí também quais altcoins vocês gostariam de uma análise e comenta aí também o que você gostaria de saber especificamente sobre o Bitcoin. Vejo vocês em um próximo vídeo.